Desde aquela data, os milagres não pararam de acontecer. Comecei a ganhar pessoas certas na minha vida. Comecei a ter uma transformação radical. Comecei a me tornar uma pessoa que eu própria ficava assim, Deus, o Senhor está a fazer isso para comigo. Parecia impossível, parecia que... Bem-vindos a mais um Pod Fé, um podcast que veio para mudar vidas. Hoje temos aqui uma convidada super especial que atendeu ao chamado de Deus. Não é o meu chamado, porque esse Pod Fé pertence a Ele. Temos aqui a nossa doutora Luísa Nteca. Ela que é cristã, é psicóloga clínica, é palestrante, mãe e é formadora. É com muito prazer e muita honra que eu apresento a nossa doutora Luísa. Olá, doutora Luísa, como está? Olá, Edna, muito obrigada. Eu estou bem, graças a Deus. Agradecer pelo convite, não é? Pelo privilégio que me foi dado de poder cá estar, para mais uma vez fazer parte deste lindo programa Pod Fé, e é mesmo fé. Eu sei que hoje, de facto, vai ser um dia abençoado. Muito obrigada, Edna. Obrigada a nós, doutora Luísa, muito obrigada mesmo. Gostaria de saber mais sobre si. Quem é a doutora Luísa Nteca? Para além de mãe, psicóloga, tudo aquilo que já citamos aqui. Edna... Bem, falar da Luísa é recuar um pouquinho no passado, é falar de uma menina que não nasceu forte, mas as dificuldades da vida o fez forte. É falar de uma menina que nasceu num bairro que jamais poderia sonhar grande. É falar de uma menina que nasceu num bairro de crenças limitadas. Este bairro chama-se Catinton, para quem conhece em casa. E há um ditado que diz assim: aonde nós nascemos, na família em que nós nascemos, nós não temos poder de escolha, mas temos o poder de escolha para definir como será o nosso futuro. Luísa Nteca é uma menina que nasceu num bairro onde, infelizmente, os sonhos são mortos. Porque no bairro em que eu nasci, em que eu cresci, infelizmente, o desejo lá é crescer, terminar o médio. Se fores corajosa, isso consegues. Depois, o maior desejo, conseguir um lugar lá na Praça do Catinton para poder vender, conseguir sobreviver deste negócio. Digo que a minha vida mudou depois de eu conhecer alguém muito, muito especial, muito especial. Foi alguém que trouxe na minha vida nova visão, nova forma de pensar. Eu digo que o mindset foi transformado. Eu consegui ganhar um skill que eu própria não acreditava. Na verdade, eu acredito que já estava em mim, eu já tinha habilidades, mas eu precisava de alguém para me despertar, para me ajudar a conhecer-se, porque eu não me conhecia. Eu acreditava em tudo que me era passado no meio em que eu vivia, mas a minha história mudou quando eu conheci o meu melhor amigo, aquele que é a minha fortaleza, Glória a Deus. o meu guia, Jesus Cristo. Quando eu decidi entregar minha vida a Deus, Deus se responsabilizou em trazer pessoas certas na minha vida. Se responsabilizou em me colocar em lugares certos que eu própria nunca sonhei. Glória. Enquanto vivia naquele bairro, enquanto vivia naquele meio, eu tive que entregar a minha vida a Deus. O primeiro passo, ou a primeira pessoa que eu conheci muito mudou a minha vida, foi o meu pastor. O meu pastor chegou no momento certo da minha vida. Algo que eu nunca partilhei com as televisões e terei o privilégio de partilhar aqui com a Edna. Glória a Deus. Eu cresci muito tímida, Edna, porque com os meus 9 anos eu sofri um acidente na casa da irmã da minha mãe. Eu nunca partilhei com as televisões. Foi um incêndio. E na altura usava-se aqueles fogões de petróleo. O esposo da irmã da minha mãe, o fogão terminou o petróleo, ele pegou uma lata de leite nido cheia de petróleo para pôr no fogão. Exato. E nós estávamos fora da casa brincando. Eu tinha apenas 9 anos. Batendo para na altura. Sim. E aquilo, como pega chama, ele ficou com receio que a casa toda pegasse chama. Pega a lata de leite nido cheia de petróleo, abre a porta e lança a lata. A chama e o petróleo vem sobre mim. Eu só tinha 9 anos, eu não sabia como sair daquela situação. Meu Deus. Eu corri com fogo mais de 30 minutos. E quando socorreram-me na altura, eu já estava toda queimada. Toda queimada. A minha ferida chegou na 3ª camada. E na altura meu pai era enfermeiro, tinha um posto médico em casa.
meu pai olhou para mim e disse: a minha filha não vai ao hospital, se ela ir, ela morre. Eu vou operar minha filha. Na altura, eu era a única menina no meio de 8 irmãos. A minha mãe chorava: minha filha vai morrer, eu não quero. Meu pai disse: se ela ir ao hospital é que ela vai morrer, eu vou operar. O meu pai começou a fazer a operação, eu com muito medo, muita incerteza, muito medo mesmo, muito medo. Graças a Deus a operação correu bem, mas eu fiquei 6 meses deitada, impossibilitada de poder fazer alguma coisa. Sempre que pudessem fazer o curativo era o pior dia da minha vida. Para quem tem uma ferida de queimadura, sabe como é doloroso. E eu chorava dias e noites. Eu passava a noite, o dia sem roupa. Aquilo era um pesadelo e eu só sonhava sair daquele pesadelo. Os dias foram passando, eu já tinha ciência do que estava a se passar, já era um pouquinho grandinha. Eu fui sofrendo, meu pai sempre aí tentando comprar todas as pomadas para que a cicatriz não fosse muito feia. O meu pai lutou muito nessa altura, lutou mesmo muito, 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 mas infelizmente as cicatrizes permaneceram e eram cicatrizes muito feias, são muito feias, e eu não conseguia me trocar nem sequer ao lado de outra mulher. Era um pesadelo para mim. Eu vestia roupas muito grandes, Edna. Você não poderia me ver de roupa justa nem de roupa curta. Eu na escola era muito reprimida. Eu comecei a ler com 16 anos, Edna. Os meus irmãos mais pequenos já sabiam ler, mas eu não sabia ler. Eu na escola, quando se dissesse que a sexta-feira é dia de leitura, eram os piores dias da minha vida. Eu fugia, eu não conseguia. E era quase impossível dar certo, ser alguém, Edna. Era quase impossível eu poder estar nas telas, falar para algumas mulheres, falar para o mundo, era quase impossível. Nem me passava na cabeça se tornar essa grande mulher que és hoje. Era quase impossível. Eu cresci assim, tímida, reprimida, com baixa autoestima. Eu não me confiava, eu não me conhecia. E quando eu olhava o meio em que eu estava, eu dizia: pronto, eu vou vender. A minha mãe vendia lá na praça na altura. Eu ia ajudar a mamãe. Com os meus irmãos, a mamãe nos mandava desde muito cedo vendermos. Ela metia assim quilos de feijões, metia em banheiras, nós saíamos para o quintalão do Pedro e vendíamos no meio de tantos rapazes. A minha vida sempre foi assim. Agora tenho 3 irmãs, mas eu tenho 12 irmãos. Eu cresci no meio de rapazes, nunca tive irmã mais velha para me dar coragem, para me dar orientação. Chegou uma fase que eu comecei a ficar desorientada. Com os meus 14, 15 anos, dei muito trabalho aos meus pais, muito mesmo, muito, porque cheguei a uma fase que eu não sabia o que fazer, eu precisava de orientação e eu não tinha quem me dar orientação, Edna. O meu irmão mais velho, ele batia-me muito, porque eu dava muito trabalho, mas era uma maneira que eu encontrava de tentar. As pessoas não entendiam, eu carregava feridas que não estavam curadas, e a maneira que eu encontrava de tentar me sentir eu era fazer as coisas da minha maneira, sem orientação, sem foco, sem disciplina. E lá ia eu fazendo tanta coisa, estudava, mas não tinha rendimento daquilo que eu fazia. Minha mãe falou agora de estudo. Eu gostaria muito, e eu sei que lá em casa também vão gostar, de saber aonde, como e quando começou essa paixão na psicologia, que a doutora exerce muito bem. Eu lhe garanto que daqui mais algum tempo, sem medo de errar, vai ser uma das melhores psicólogas de Angola. Amém. Porque fala com propriedade. Amém. Sabe o que fala. Amém. Sei que tem ajudado muita gente. Amém. Direita e indiretamente. Amém. Realmente a sua história é marcante, toca mesmo. Porque às vezes quando as pessoas nos veem assim nos holofotes, nas televisões, em que hoje nós somos quem nós somos, não têm noção daquilo que nós passamos. E a sua história é muito, muito marcante. Quer dizer que do abismo a esta magnífica doutora que nós assistimos e que é super competente, que tem ajudado muitas pessoas direita e indiretamente e que tem exercido o seu papel com dignidade. Como é que conseguiu dar a volta por cima? Como é que conseguiu sair daquilo que parecia um abismo, onde não tinha luz
para essa grande mulher, para essa grande senhora, que é uma profecia, sim, psicóloga de Angola, Amém. pelo seu Amém. trabalho. Amém. As minhas cicatrizes foram uma grande motivação para mim. Eu fiz enfermagem no médio. Depois de olhar para o meu pai, a coragem que ele teve de passar por esta situação comigo, eu me enchi de coragem e eu disse, eu também serei uma enfermeira e vou ajudar muitas outras pessoas. E quando eu faço enfermagem, termino o médio, por mais estranho que pareça, eu estava com um problema de saúde na perna e um profeta chegou de orar para mim. Enquanto ele orava para mim, Edna, ele disse assim, eu te vejo ajudar muitas vidas, mas aconselhando, ajudando essas pessoas emocionalmente. Glória. Eu não sei como, mas eu te vejo você impactar vida com os conselhos. Amém. E quem vai te capacitar é Deus. Glória a Deus. Eu disse, meu Deus, eu estou fazendo enfermagem. Como é que eu vou poder fazer isso? E depois ele foi tão claro. Ele disse, eu te vejo, tu és uma psicóloga. E tu vais ajudar muitas pessoas a lidar com os seus problemas emocionais. Aí foi tipo uma... Eu disse, oh Deus, Pai, pronto, é a tua voz. E eu sou teu vaso. Amém. E eu só devo te obedecer. Amém. Eu só sei que começou a nascer uma paixão pela saúde mental. Amém. E enquanto eu terminava o médio, eu tinha uma cadeira saúde mental. Eu comecei a me apaixonar. Eu comecei a dar o melhor de mim para poder investigar e entender a mente. Glória. E foi um desafio bom, porque eu acredito que estava no propósito de Deus. Eu tinha lacunas, eu tinha debilidades, eu não me conhecia. O primeiro desafio foi conhecer-me a mim mesma. E aí comecei a curar-me. Deus me ajudou a se curar. Exatamente. Porque eu carregava muita coisa dentro de mim. E eu comecei a me libertar. Eu comecei a me amar. Eu comecei a me aceitar. Oh, Eu Deus. comecei a olhar para mim. Eu estudar do nada. O mais estranho é que Deus me tira da péssima aluna para a melhor aluna. Glória. Por mais estranho que pareça, todos os meus professores do médio olhavam para mim e diziam, Luísa, uau. Eu defendi o meu trabalho do médio, os meus colegas que faziam parte do mesmo grupo não apareceram. E eu estava com um problema na perna. O professor disse assim, Luísa, vamos te dar 12 valores, está tudo bem. O Espírito Santo disse, filha, os 12 não é teu, defende. Amém. E nesse dia eu disse, eu vou defender. Ele disse, não, Luísa, não faça isso. Eu vou defender. Eu defendi o trabalho sozinha e eu tive 18 valores. Glória a E Deus. eles ficaram assim, mas como é que tu fizeste isso, Luísa? Uau. Eu disse, pronto, quando entregamos as nossas vidas a Deus, confiamos e procuramos forma de nos capacitarmos, Deus faz É milagre. verdade. E foi um milagre. Depois de eu terminar o médio, então decidi fazer psicologia no ensino superior. Falou-me de algo que quando nos acreditamos, tem o Jeremias 33, 3 diz assim, clame a mim, não é? Clame a mim, que eu te responderei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Amém. Então, um dos segredos para que essa nossa jornada aqui nessa terra nos corra bem, seja leve, é clamarmos ao Pai. E assim, Entregar essa vida que nem sequer é nossa, mas sim dele ao amém. dono. Amém. E assim foi a minha vida, Edna. No terceiro ano da faculdade, eu só estava a fazer o terceiro ano. Um belo dia eu estava a ver o programa Tarde Nossa. Não tenho influência, não tenho ninguém que poderia me colocar. Eu a assistir, Deus falou comigo, tu pode estar aí, impactar vida. Tu Yes. pode estar aí a falar para esta nação. Pronto, fui na cama. E de repente eu sonho no mesmo dia, eu na TV. E eu disse, Deus Pai, queres o que comigo, Oh, Senhor? glória. Epá, eu compartilhei, falei com meu esposo. É uma das pessoas que muito confia em mim e nos meus sonhos. Ele olhou para mim e disse, Luísa, tu tens potencial, tu podes. Vamos procurar as melhores formas de lá chegares. Amém. E por mais estranho que pareça, Deus faz as coisas assim, nós só precisamos confiar. Porque Deus se responsabiliza em tratar de tudo para as coisas acontecerem. E nesse dia, na casa em que nós vivíamos, o casal tinha um genro que era da Rádio Luanda. Foi muito doloroso nesse dia. Eu disse, olha, eu gostaria muito de ir à rádio, poder falar sobre a saúde mental. Ele disse, tudo bem, prepara a matéria, eu passo aí mais tarde e vamos ver se estás capacitada. Ele veio nesse dia, eu estava com muita ansiedade. E ele disse, apresenta. Estás a fazer que ano? Eu disse, terceiro. Ele me disse, filha, estuda mais, não estás capacitada, ok? Vais uma vez e ninguém mais vai te chamar, então estuda mais. Aquilo foi uma faca. Eu fiquei tão desmoralizada, eu disse, pronto, não sigo mais com nada. Meu marido chegou em casa e ele disse assim, Luísa, vais continuar, não vais desistir.
Amém. Deus falou, as coisas vão Em acontecer. nome de Jesus. E do nada, por mais estranho que pareça, ele tem uma filha que trabalha na Simbo. Jesus. E a filha olhou para mim e disse: Luísa, prepara a matéria. Eu disse: oh Deus, o que é que o Senhor quer me ensinar? Pronto, lá fomos, preparei. Ela disse: olha, tu vais uma vez, eu só vou conseguir que tu vás a primeira vez, o resto é tua responsabilidade. Se fores boa, eles vão te chamar. Fica. Se não fores boa, Não não te posso chamam. fazer nada. Oramos muito. Oramos, eu e o meu marido. Fui ter com o meu pastor nesse dia. O meu pastor disse: não, filha, antes de ires à televisão, eu te dou 3 dias na igreja. Fala sobre a saúde mental. Jesus. Ele deu-me 3 dias. Ele disse: vais começar aqui na tua casa. Eu acredito no potencial que Tu Deus podes. colocou em Amém. ti. E é aqui que você vai Amém. começar. Deus não dá pedra aos seus filhos quando eles pedem pão. Deus não mostra nada aos seus filhos que Ele não queira dar. Amém. Deus não manda nós darmos algo que nós não temos. Amém. O nosso Deus não é homem para que minta, Amém. nem filho do homem para que se arrependa. Amém. Se Ele mostrou, é porque já era certeiro. Amém. Mulher guerreira, mulher de fé. Amém. E lá palestrei Propósito. 3 dias, foi uma bênção. Pessoas entenderam que tinham muitos problemas emocionais, muitas feridas para serem curadas. Depois fui à televisão, no programa Sexto Sentido. A Zimbo sempre foi uma porta, uma bênção. O primeiro dia era apenas estudante do 3º ano. E eu fui assim, com bué de ousadia. Eu disse: Deus, pronto, seja feita a tua vontade. Lá fui, falei sobre a saúde mental, com muito medo, muita incerteza por ser humana, mas Deus estava aí. Foi uma bênção. Desde aquela data, Deus continuou a operar. Desde aquela data, minha vida foi um milagre. Glória a Deus. Desde aquela data, os milagres não pararam de acontecer. Comecei a ganhar pessoas certas na minha vida. Comecei a ter uma transformação radical. Comecei a me tornar uma pessoa que eu própria ficava assim: Deus, o Senhor está a fazer isso para comigo. Parecia impossível, parecia que nunca poderia acontecer. Nunca. Mas quando Deus quer fazer, Ele se responsabiliza em tomar conta de tudo. E eu digo hoje que a minha vida é um milagre. As minhas cicatrizes me tornaram forte, muito forte. Quem carrega cicatrizes sabe. As cicatrizes podem ser um período de processo de amargura, de dor. As cicatrizes podem ser físicas. As cicatrizes nos amadurecem. Eu sou grata por cada cicatriz que eu carrego hoje. Amém. Porque eu sei que foi um propósito, Edna. Amadureceu-me tanto, tanto. Eu era a filha que o meu pai olhava e dizia: essa vai me causar muito desgosto. Mas um dia eu pude ter o privilégio de ouvir o meu pai a dizer assim: você foi a filha que me tirou vergonha. Oh, glória. Você foi a filha que me tirou vergonha. E eu disse: Deus, nenhum dinheiro paga isso. Muito Amém. obrigada. Nenhum dinheiro paga isso. Muito, muito obrigada. No meio dos meus irmãos, Deus me deu a graça de ser a primeira formada, a primeira... E eu sou muito grata ao meu irmão, segundo filho da minha mãe, o Martins. Ele acreditou muito em mim. Quando eu tentei me desviar, ele pegou as minhas mãos, ele disse: Luísa, fica ao meu lado. Meteu-me a trabalhar com ele, comecei a ganhar estabilidade, comecei a me dedicar nos meus estudos. Ele esteve sempre aí, comprava livros, apoiava-me de todas as formas. E eu o tenho aqui de uma forma muito especial mesmo. Glória a Deus. Muito, muito especial. Na vida, por vezes, precisamos de pessoas que acreditem em nós, mesmo quando não há sinais. E isso só Deus pode colocar nas nossas vidas. Esse tipo de pessoas só Deus pode colocar. Sabes o que é olhar para uma coisa tão escura e dizeres assim: vai ganhar luzes? Ainda bem que tocou nesse assunto, de olhar para uma coisa escura e mesmo assim acreditar que vai ganhar luz. Eu aproveitava essa deixa e lhe perguntava: o que é fé para ti? Hoje eu digo que a fé é acreditar no impossível, é acreditar naquilo que os nossos olhos não veem, é acreditar naquilo que não nos passa nem sequer um sinal, mas você tem aquela fé, pode ser transformada, pode acontecer alguma coisa. E esta fé nasce quando nós temos uma relação com Deus. Nós ganhamos essa fé pela intimidade que nós vamos ter com Deus. Ai, se não fosse Deus na minha vida, Edna. Ai, se não fosse este bom Deus na minha vida. Eu não sei. Tudo que eu consegui hoje, ao nível pessoal, ao nível espiritual, o meu casamento, a minha família, é um milagre, é o de Deus. Glória a Deus. Eu só posso dizer, certamente veio de Deus. Eu tenho um marido excelente, uma bênção de marido. Por vezes eu digo: Deus, me abençoaste demais. Eu já cheguei de falar: Pai, me abençoaste demais. Mas eu entendo
que quando a Bíblia diz o que os vossos olhos não viu, o que os vossos ouvidos não ouviu, o que não passou ao coração do homem, certamente são as coisas que Deus preparou para nós. Então, eu idealizava um casamento, mas não a esse nível. Eu pensava em alcançar alguma coisa, mas muito limitada. Então, nós estamos numa sociedade que o imediatismo bate à nossa porta, o desespero bate à nossa porta. Sim. Queremos sair de uma vida sem processo para outra vida, mas a vida é feita de princípios, e se os princípios não forem respeitados, você não consegue alcançar nada. Podes sentir que alcançaste, mas não te vai levar para o sucesso. Doutora Luísa, qual foi o momento da sua vida que passaste aonde sentiste que era só você e Deus? Que você sabe que ali a misericórdia, o braço de Deus, o favor de Deus se estendeu na tua vida? Foi a fase que eu digo que perdi o meu filho, o meu irmão caçula. E foi uma fase muito dolorosa para mim, porque eu estava com a famosa tala na perna e eu só tinha 18 anos, nem sequer era casada. O meu irmão caçula havia acabado de morrer e eu estava com este problema na perna, eram dores noite e dia. Eu não conseguia descansar, eu chorava toda noite. Eu não sabia, eu disse, eu não tenho nada, o porquê tanto mal? Mas eu acredito que já havia luzes e o mundo das trevas já sabia a mulher que eu carregava dentro de mim. Sim. Mas eu era tão ingênua que eu não conseguia entender o que estava se passando naquela mesma fase. Era tanta dor de perder o meu irmão, era muito meu do que da minha mãe, era meu filho, ele fazia tudo comigo, já estava com 6 anitos, já ia à escola. E aquilo foi um golpe, porque quem estava doente sou eu, quem estava com a debilidade na perna sou eu. E um belo dia ele levantou e disse, Luísa, vais ficar bem, eu vou ficar doente. Foi assim. Eu disse para ele, lá tu não disse isso. Ele disse, vai ser assim. Só tinha 6 anos. Oh, Deus. Dia seguinte ele começou uma febrezinha, o papai colocou-lhe ao soro, passei o dia com ele. No outro dia, infelizmente, as coisas ficaram muito complicadas. O papai levou ele para Maria Pia. Eu não sei se o mal foi ele levar no Maria Pia, se fosse, mas pronto. Lá no Maria Pia meteram na manca, eu em casa nem consegui ir porque a minha perna estava num estado crítico. Meu irmão chega em casa lá para as 18, diz que meu irmão morreu. Eu senti, pronto, eu aqui não consigo, Deus, não consigo. Eu só disse, Deus, me ajuda. Até que a minha energia, a minha força terminaram. Diga-me o que queres me ensinar. Com a perna, muita dor. Eu não sabia se eu sentia a dor da perca que eu estava a enfrentar. Se eu sentia a dor da perna, eu não sabia. E depois do funeral, meu pai ficou muito para baixo. Ele disse para mim, se não aceitar fazer o tratamento da perna, tu sais da minha casa. Meu Deus. Disse, Deus, para onde eu vou? O que é que tu queres me ensinar? Eu também não vou procurar outros caminhos. Eu não vou me vender. A minha fé é inegociável. Eu sei que estou num momento frágil, mas eu não vou. A minha fé é inegociável. Eu entendi a fase que meu pai estava passando. Ele disse, eu não quero perder mais uma filha. Não quero. E se tu achas que vais tomar as tuas decisões, vais procurar forma de resolver essa situação, então resolva fora da minha casa. Aí eu disse, Deus, Pai, o que é que queres me ensinar? É muita carga para mim. Liguei ao meu pastor, eu disse, Pai, a situação é essa. Ele disse, filha, o que mais tens é pessoa para te receber. Glória a Deus. Vem em minha casa. Eu fiquei um mês na casa do meu pastor. Eu entendi a fase do meu pai. Meu pai não me ligou, não foi me ver. A perna estava complicada, eu estava com medo. Eu disse, meu Deus, este senhor está-me a receber se eu morrer na casa dele. Oh, Jesus. Mas ele disse, filha, Deus sabe conforme faz as coisas. Ele vai nos capacitar, vem. E lá eu fui, um mês de oração. Oramos muito, 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 muito. E quando menos esperávamos, ao terminar o mês, eu só sei que eu parei de sentir as dores que eu sentia, que me perturbavam tanto. Glória a Deus. Eu só sei que o milagre chegou de uma forma muito, muito, muito extraordinária na minha vida. Glória a Deus. Eu fiquei boa. A perna sarou de uma forma estranha, que não há explicação. Eu fiquei bem, voltei para casa. O meu pai olhou,
Desde aquela data ele disse, eu vou servir o teu Deus. Oh, glória. Jesus. Eu disse, Deus, é isso que querias me ensinar, eu tinha que passar nesse processo. Oh, Deus. E desde aquela data, depois da perca do meu irmão, acho que lhe abalou tanto, que ele já não sabia onde ir. E ele disse, pronto, eu vou à igreja. E lá ele foi até hoje. Louvado seja o nome do Senhor. A vida da minha família mudou desde aquela data. O meu pai casou com a minha mãe, depois dos filhos todos casarem. Amém. Só assim que ele casou com a minha mãe. Eu digo assim, há momentos que chegam para nos amadurecer. Há coisa que Deus permite nas nossas vidas para nos amadurecer. E este foi um dos períodos que eu senti que era eu e Deus. Eu disse, Deus, aqui as minhas... Eu já não tenho energia, eu já não sei o que fazer. E Deus disse, eu estou contigo. E eu estou contigo. E tem um ditado que diz, é nas nossas fraquezas que o poder de Deus se aperfeiçoa. Amém. E quando nós dizemos assim, estamos cansados, não aguento mais, é onde Ele aparece. Amém. Porque Ele é o Deus do impossível. Amém. Ele criou o quê? Criou a árvore, a madeira para o homem criar as cadeiras e a mobília. Então Amém. Ele é o Deus do impossível. Eu, desde muito pequena, pensava que chorar é fraqueza. Mas chorar não é fraqueza, que só chora quem é forte, Edna. A vida me ensinou isso muito cedo. Por vezes nós pensamos que quem chora é fraco. Chorar é uma maneira de nos libertarmos de tudo que nos faz mal e ganharmos uma nova energia para enfrentarmos a vida. E eu comecei a olhar para cada choro que eu tive e eu disse, Deus, obrigado, porque eu me sinto nova. Repare que alguém que não chora acumula, guarda e torna-se amargurada. Exatamente. E ela pensa que está a ser forte, mas não. Todas as vezes que alguém chora, depois do choro ela sente-se leve. Ela dá um suspiro e ela diz, que bom, foi bom. Então é importante percebermos, chorar não é fraqueza. Chorar é uma forma de nos libertarmos e ganharmos a paz, a tranquilidade e sermos novas pessoas. Glória. Então, Deus, obrigada. Ai, meu Deus, obrigada. Testemunho magnífico, impactante. Então é necessário nós passarmos no deserto. É necessário nós sermos lapidados, principalmente para as pessoas que têm um propósito. A doutora Luísa está aqui, é fruto de um propósito. Ela teve que ser lapidada, ela teve que ser moldada, ela teve que ser pisada. E ela teve que estar na mão do oleiro, como um vaso, ser machucada e depois construída. Amém. Para ser esse vaso lindo, para ser essa mulher cheia de luz, cheia de história para contar. Imaginem se a doutora Luísa não passasse por tudo isso. Ela não teria história para contar. Exatamente. Porque essa história que ela está a contar é dela. Ela viveu para ter autoridade e propriedade para contar. E não só, para testemunhar e glorificar o nome de um Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que sem Ele nós não somos nada. Amém. Doutora, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada. Deus abençoa, abençoa. Amém. Todos nós temos uma porta que nós gostaríamos que Deus abrisse. Amém. Eu sei que a tua vinda aqui e a tua entrega a Deus, a tua fé, a tua confiança, vai fazer sim com que aquela porta, que só você sabe, só você conhece, Amém. vai se abrir em nome Amém. de Jesus. Eu creio em nome de Jesus. Eu profetizo, eu te mando luz, bênção na tua família. Amém. E Amém. tudo de bom. Amém. Mais uma vez, obrigado pela obediência, por ter aceito o convite de Deus. Amém. Muito obrigada. Amém. Glória a Deus. Olha, doutora Luísa, eu estou assim, toda a admiração que eu tenho por si, né, só aumentou, porque hoje eu conheço um bocadinho mais de quem é essa doutora brilhante e lhe admiro mais. Amém. Lhe admiro muito mais. Dizer que o país tem uma grande mulher, Amém. tem uma grande psicóloga. Amém. Não só pelo facto de ser profissional, mas uma pessoa que entregou a vida a Deus. Que eu costumo muito, é uma frase que eu uso muito: sem Deus não somos nada. Eu pessoalmente sou exemplo de que tudo que eu vivo hoje, graças, e eu louvo muito pela doutora ter essa sensibilidade com o Espírito Santo. Amém. E que independentemente de tudo que passaste, não desististe. A resiliência, Amém. a fé, o propósito, porque tudo que você passou
fazia parte do propósito. Amém. Amém. As lágrimas derramadas, a queimadura, o bairro, a família onde nasceste, tudo Foi fazia um parte de um propósito. propósito. Para chegares até aqui Amém. e ser essa grande mulher, essa grande doutora, essa mulher admirada por muitos, porque eu também sou tua admiradora. Amém. Também sou tua Obrigada. fã. Amém. E sei que nós fomos conectadas de propósito. Amém. Para Eu este creio. propósito, muita gente precisa ouvir o teu testemunho. Amém. Para saber aonde saíste, qual é a tua raiz. Olham para nós e imaginam, uau, ela nasceu pronta, nasceu feita. Ah, é sorte. O marido dela deve ser rico. O pai dela, eu acho que é o senhor fulano. Não, nós não viemos de famílias de senhores fulanos. Yes. Primeiramente, somos filhas de Deus, Amém. aceitamos Jesus como nosso Salvador e adoramos em espírito e em verdade. Metemos Deus em primeiro lugar, que é fundamental Amém. para que realmente as coisas aconteçam. Amém. Para que realmente as portas se desbloqueiam. Meter Deus em primeiro lugar. É isso que a doutora fez. Amém. É isso que eu fiz. Olha, doutora, estamos assim bem na reta final. Gostaria que a doutora deixasse um conselho assim para as pessoas que vão ver o nosso podcast, tanto na área de psicologia, tanto um conselho que tem a ver com a espiritualidade, com Deus, com crença, com fé. Esteja à vontade, doutora. Amém. Dizer para casa, não negocie a sua fé, não negocie por nada. Sua intimidade com Deus está acima de que você possa conquistar nessa vida. A Bíblia diz: o que adianta ganhar o mundo e perder o reino dos céus? Em Cristo nós conseguimos tudo. Não vá pelo caminho do imediatismo. Queres alguma coisa, o segredo, autoconhecimento. Conheça, saiba as tuas debilidades e as tuas qualidades. Investa simplesmente. Trabalha elas, capacita-se, luta pelos teus sonhos, acredita no teu potencial. Você consegue. O bairro em que você nasceu não define o teu amanhã. Yeah. Você pode nascer num bairro pobre, mas seres uma pessoa de sucesso pela transformação da tua mentalidade. E eu acredito que com Deus tudo é possível, ok? Persista, seja resiliente, só não desista nunca, ok? Chegamos ao fim de mais um Pod Fé, não é? Espero que vocês assistam, sugiram a nossa página às outras pessoas, porque nós estamos no Instagram, Pod Fé, nós estamos no YouTube, nós estamos no Facebook, nós também estamos no TikTok. Sigam a nossa página, sigam a página da doutora Luísa Anteca, tem conteúdos maravilhosos. Sem Deus, nós não somos nada. O Espírito Santo manda e eu só obedeço. Muito obrigada. Até o próximo Pod Fé.